Olá pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso curso de raciocínio lógico, beleza? Esse curso ele vai propiciar o que para a gente, né? Os conhecimentos básicos, né? Os conhecimentos específicos, a aplicação de métodos, né? A aplicação desses princípios também para a resolução de questões, porque o estudo da lógica é estudo de quê, na verdade? É estudo de princípios e métodos que tem por objetivo distinguir o certo do errado, beleza? Então, em cada parte, nós iremos estar aplicando a teoria, né? Interpretando o que tem que ser aplicado, porque a ideia aqui é o seguinte: para cada tipo de questão, Josmar, eu vou ter que associar um método, beleza? Ah, questões com páginas, opa, qual vai ser o método? Ah, questões com verdades e mentiras, qual vai ser o método? Ah, questões de inferências, qual vai ser o método? Beleza? E abordando assim todas as bancas, porque na verdade acontece o seguinte: o que acontece? Acontece que cada banca tem a sua característica. Então, por exemplo, CESP trabalha mais com o que, Josmar? Fundação Carlos Chagas, né? Sesgran Rio, FGV, ESAF. Então, cada banca tem a sua característica. E essa é a ideia também aqui do curso. Poxa, quero fazer uma prova para tribunais. Pô, os tribunais, Josmar, quem trabalha mais com tribunais é o CESP ou a Fundação Carlos Chagas. Opa, beleza. Ah, mas eu quero trabalhar, né, quero fazer um concurso da área fiscal. Né? Quem trabalha mais na área fiscal? Aí vai ser mais a ESAF. Ah, carreiras policiais. Opa, carreiras policiais, então vamos ver aqui. CESP, Fundação Universa, se for São Paulo, VUNESP, não é isso? Estado do Paraná ali, Universidade Federal do Paraná. E assim a gente vai trabalhando. Perfeito? A área lá no Ceará, o CESP trabalha bastante lá, Polícia Civil. Espírito Santo, CESP também. Entendeu? Então, a gente vai estar trabalhando e mostrando para você o que você tem que saber. Perfeito? E essa é a ideia. Nesse nosso curso aqui também vou oferecer o que para vocês? A questão de um material comentado, né? As listinhas de exercícios atualizadas, né? Algumas questões comentadas, que isso é interessantíssimo você ter. Então, além de você estar aqui no curso, ter o material de apoio, nós também iremos oferecer para você aqui um material comentado. Belezinha? Então é o seguinte, vamos começar com a lógica proposicional, primeira ordem, depois lógica de segunda ordem, essa parte mais de filosofia. Depois iremos aplicar a parte mais da lógica matemática, análise combinatória, probabilidade. Depois, aplicação de métodos, né? Por exemplo, lógica analítica, relações entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, associação, correlacionamento, princípio da casa dos pombos, questões com páginas, questões com aplicação de métodos, beleza? Que também cai bastante nas provinhas da IADES. Então, assim, um curso completo para você, tá ok? Para que você possa vir realmente a aprender raciocínio lógico. Perfeito? Josimar, tema 7, olha, a ideia é o seguinte, a ideia é que você aprenda os métodos. Lógico que com facilidade iremos aprender aqui, beleza? Se eu aplicar, se eu te ensinar um método aqui, ele vai ser para resolver qualquer questão daquele assunto. Perfeito? Beleza? Então é o seguinte, a ideia aqui é que você aprenda de verdade a fazer de forma rápida. Iremos utilizar fórmulas? Não, nenhuma fórmula. Beleza? Quando chegar na análise combinatória, quando chegar em probabilidade, não tem fórmula, tem o quê? Princípios. Tem o quê? Fundamentos, que é o mais importante. Belezinha, então? Vamos lá. Vamos começar, então, né, com os principais conceitos para que você venha a entender. Vamos começar o seguinte aqui, ó. Coloca assim, ó. Lógica, né? Sentencial. Lógica sentencial. Bem, primeiro passo, nós entendermos com o que nós vamos trabalhar. Esse é o primeiro passo, beleza? A primeira ideia é você perceber o seguinte, Josimar, na língua portuguesa, eu trabalho com as palavras, legal. Na biologia, trabalho com a vida, legal. Josimar, na matemática, com os números, legal. E aqui na filosofia, aqui na lógica, nós trabalhamos com o quê nessa primeira parte? Nós trabalhamos com os pensamentos. É tanto que você vai perceber que mais na frente,
que a filosofia fez? Ela criou uma linguagem própria. Ah, então aquele tal de si, somente si, aquele tal de si então, aquele tal de algum, aquele tal de nenhum. Isso é uma linguagem própria? É. Por quê? Porque se eu quero falar, se eu trabalho com pensamento, a minha ferramenta de trabalho, né, são os pensamentos. Se eu quero falar A para você, eu quero que você entenda A. Se eu falar B para você, eu quero que você entenda B. Então, se nós utilizarmos a nossa linguagem natural, língua portuguesa, no nosso caso aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter uma interferência na comunicação. Porque dentro do próprio Brasil, se eu colocar uma pessoa do norte ou do sul para conversar, já dá problema na comunicação. Por quê? Palavras diferentes, né? Cultura um pouco diferente. Agora imagine isso a nível mundo, que a filosofia é uma ciência universal. Correto? Então, é por isso que muitas vezes a pessoa estranha. Por que, Josimar? Porque, na verdade, ela começa logo lá nas tabelas verdade, não sei o quê, e esquece os princípios fundamentais. Aí começa a decorar um monte de coisa que não sabe nem o que é. Então, aqui, no nosso curso, a ideia é o quê? Que você entenda cada detalhe. Que você entenda, lê o comando da prova e você entenda perfeitamente aquilo que o comando está te pedindo. Esse é o grande lance. Tá? Então é o seguinte, a nossa ferramenta de trabalho aqui são os pensamentos. Então o primeiro passo é o que, Gismar? Eu vou entender com o que eu trabalho. Eu vou entender que pensamento é esse, como é que eu expresso esse pensamento, como é que eu escrevo, como é que eu simbolizo esse pensamento, como é que é essa linguagem. Beleza? Primeiro passo é esse, é entender com o que eu vou trabalhar. Se eu entender perfeitamente, aí é tranquilidade. Beleza? Então, vamos começar pela lógica sentencial. E o que é esse pensamento? Vamos lá. O que é uma sentença? Então, olha só. Nós temos, né, uma sentença. Colocar sentenças, colocar no plural. O que são sentenças, Josimar? O primeiro passo é esse. Sentenças, né? Colocar no singular fica melhor. O que é uma sentença? O que é uma sentença? Sentença nada mais é do que a expressão de um pensamento completo. Então, sentença nada mais é do que a expressão de um pensamento completo. Agora, essa sentença, Josimar, essa ferramenta que eu vou trabalhar, né? Essa ferramenta que eu vou trabalhar, eu tenho que pensar o seguinte, essa sentença ela é formada como? Ela é formada por um sujeito, ela é formada por um sujeito mais um predicado. Então quer dizer que essa sentença ela é formada por um sujeito mais um predicado, sim. Sujeito esse que nada mais é que algo declarado. Algo declarado. Predicado esse, né, que é aquilo que se refere ao sujeito. Então, eu tenho uma sentença, que é aquilo que eu vou trabalhar, é a minha ferramenta de trabalho, beleza? Sentença. Essa sentença é a expressão de um pensamento completo, tem que ter pensamento completo. Se o pensamento não for completo, certo? Se o pensamento não for completo, não serve, beleza? Se o pensamento não for completo, não serve, porque eu tenho que trabalhar com aquilo que eu entendo, beleza? Então, pensamento completo. Esse pensamento completo ele é formado esquematicamente por um sujeito mais um predicado, que é algo declarado, e aquilo que se refere, né? Sujeito, algo declarado, é aquilo que se refere ao sujeito. Exemplo, Josimar. Exemplo, né? André
é um aluno dedicado. André é um aluno dedicado. Ou seja, o que a gente percebe aí, né? Que nós temos um sujeito e um predicado, é um aluno dedicado. Perfeito? Josmar, você entendeu? Eu entendi. Então, se você entende, então já é sentença. Porque se eu falar assim para você, quer ver, ó? Se eu falar assim para você, eu fui. Eu fui. É uma sentença? Não. Por quê? Porque, na verdade, não tem pensamento completo. Correto? Porque nós trabalhamos com pensamentos completos. E esses pensamentos completos são chamados de sentenças. Beleza? Então, uma sentença é um pensamento completo formado esquematicamente por um sujeito e um predicado. Josimar, parece língua portuguesa, mas não é. É lógico que tem que ter um significado para a gente. Por quê? Se é a minha língua natural, então não pode ser tanto, assim, digamos, divergir tanto, não pode. Mas, por exemplo, se eu falar assim para você, uma prova até do TCU, Tribunal de Contas da União, falar bem assim, ó, hoje choveu. Hoje choveu, esse pensamento, ó, hoje choveu. Se eu fizer aqui uma análise na língua portuguesa, uma análise sintática, né, na língua portuguesa, o que você vai falar, Josmar? Você vai falar o seguinte, hoje choveu. Hoje choveu, cadê o sujeito? Não tem sujeito. No português. Mas do ponto de vista lógico aqui, eu falo hoje choveu, é uma sentença. Hoje choveu, hoje, algo declarado, choveu, aquilo que se refere ao sujeito. É uma sentença. Beleza? Então não tome ao pé da letra como se fosse a língua portuguesa, porque nós não temos, observe o que eu vou falar para você aqui agora, nós não temos como referência a língua portuguesa. Não temos. A lógica, a filosofia, ela utilizou os símbolos matemáticos para expressar os seus pensamentos. Ivernicop, César Mortari, Frege, os filósofos. Beleza? Lógica de primeira ordem, Aristóteles. Todos esses filósofos tomaram como a matemática para expressar seus pensamentos. Se você pegar a prova do INSS 2008, que foi de analista, você percebe que a linguagem toda é matemática. Se você pegar a prova do Banco do Brasil, né, 2008, que foi quem fez foi o CESP, a linguagem é toda matemática. Beleza? É tanto que fala bem assim, ó, um dos principais fundamentos, né, a teoria de conjuntos é um dos principais fundamentos da lógica e da matemática. É tanto que no meu livro, que eu fiz no meu livro, o primeiro capítulo do meu livro de raciocínio lógico, eu coloquei o que lá? Teoria de conjuntos. Porque aquela linguagem de conjuntos, gente, ela auxilia, mas é demais nas provas. Vou mostrar para vocês aqui no nosso curso que questões tipo CAD 2014, algumas provas, né, que faríamos 16 linhas, Josimar, a gente faz em uma. Por quê? Teoria de conjuntos. Então não é aprender macete, não é essa, a proposta aqui não é essa. A proposta aqui é o quê? Que você entenda e fica bem melhor do que o macete. Porque, Josimar, eu vou ter um conhecimento, eu vou ter o conteúdo, eu vou ter informação, eu faço em uma linha. Ah, que essa questão aqui dá para aplicar a teoria de conjuntos, vou lá e pam, uma linha mata a questão. Beleza? Então, quando eu falo para você aqui, os nossos fundamentos são matemáticos. Beleza? A nossa base aqui é a matemática. Porque a filosofia utilizou os símbolos matemáticos para expressar os seus pensamentos. Perfeito? A ideia é essa. Então, eu fui. Não tem sentido completo. Né? Aí é chamado de quê? Expressões. Né? Por exemplo, a terça parte. Não, é um terço. Você fala assim, ó, um terço. Um terço de quê? Então, é apenas uma expressão. Não é uma sentença. Porque para ser sentença, Josmar, tem que ter sentido completo. Beleza? Vamos continuar. Agora, como é que eu posso, por exemplo, esses pensamentos completos, né? Essas sentenças. Como é que eu posso expressar, Josmar,
esses pensamentos completos. Então, por exemplo, nós temos as sentenças. Perfeito. Então, olha só, uma sentença. As sentenças, como é que nós podemos expressar essas sentenças? Como é que eu posso expressar um pensamento completo? Você pode expressar um pensamento afirmando, então tem uma sentença afirmativa. Eu posso expressar um pensamento completo de forma o quê? Negativa. O que mais? Exclamativa. O que mais? Interrogativa. E até mesmo imperativa. Então, essas sentenças, esses pensamentos completos, né? Pensamento completo aqui, ó. A sentença, nós temos um pensamento completo. E esses pensamentos completos, Josmar, eles podem ser, né? Afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa e até mesmo imperativa. Então, por exemplo, uma sentença afirmativa, né? Por exemplo, vou colocar de vermelho. Sentença afirmativa. A lógica é uma ciência do raciocínio. Então, a lógica é uma ciência do raciocínio. Beleza. Sentença afirmativa. Sentença negativa. Então, nós temos aqui uma afirmativa. Sentença negativa. Os políticos não são honestos. Os políticos não são honestos. Josimar, sentença negativa. Sentença exclamativa. Quanta corrupção. Quanta corrupção, não é isso? Quanta corrupção. Quanta corrupção. Sentença interrogativa. Pergunta, não perguntar alguma coisa aí. Interrogativa. Onde está onde está você? Onde está você? Uma pergunta. Sentença imperativa. Estude bastante. Então nós temos aí 5 maneiras que nós podemos fazer o que, Josmar? Expressar os nossos pensamentos. Beleza? Então nós podemos expressar nossos pensamentos dessas 5 formas. Josmar, como é que foi isso aí? Alguns anos atrás, por exemplo, eu estudando, né? Estava escrevendo meu livro e comecei a pesquisar nessa parte de filosofia, Ibernicop, que é a introdução à lógica, né? César Mortari, que são esses autores que as bancas eles pegam para fazer suas provas, né? E eu comecei a perceber esse detalhe que era necessário, antes de estudar qualquer coisa, você entender de onde é que veio a lógica em si. Né? E se você pega esses últimos concursos mesmo, agora atuais, né? O que você vai perceber, Josmar? Que estão cobrando da gente, dos candidatos, esses conhecimentos aqui. O que é uma sentença, o que é uma proposição, algumas questões bem bacanas com a aplicação desses conhecimentos aí básicos, né? Desses princípios. Perfeito? Então, saber que uma sentença é um pensamento completo. Saber, Josimar, que eu posso expressar meus pensamentos dessas 5 maneiras. Afirmando, negando, exclamando, interrogando e ordenando. Tá? Afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa e até mesmo imperativa. Beleza? Tem que ter pensamento completo. Tem pensamento completo? Tem. Essas 5 maneiras aí. Perfeito?
Vamos continuar? Olha só. Além disso, nós podemos falar. Podemos falar o seguinte, que essas sentenças, elas se classificam também em duas formas. Duas formas importantíssimas, essas sentenças, né? Como, Josimar? Essas sentenças, eu posso classificá-las em sentenças abertas e sentenças fechadas, beleza? Abertas e fechadas. Como é que é aí, Josimar? Como é que vai ser essa divisão? Como é que eu vou, né, classificar, né, ou definir quando uma sentença é aberta ou quando ela é fechada? Quando é que uma sentença é aberta, quando é que uma sentença é fechada? Uma sentença é aberta, para ser sentença tem que ter sentido completo, isso é fato. Agora, ela vai ser aberta quando? Aí você coloca bem assim, ó. Não possuir interpretação lógica. O que é interpretação lógica? O que é interpretar aqui dentro da lógica? Ela não possui interpretação lógica. Como é que é, Josimar? Não possui interpretação lógica é o seguinte. Não é verdadeira nem falsa. Ou seja, não é verdadeira e nem falsa. Ou seja, ela não possui interpretação lógica. Exemplo, então, vamos lá. Exemplo, né? Exemplo. Quando é que uma sentença, um pensamento completo, ele é aberto? Por exemplo, uma frase interrogativa. Qual é o seu nome? As frases interrogativas, elas são abertas, beleza? Depois, faça seu trabalho corretamente. Uma frase o quê? Imperativa. Frases imperativas são sentenças abertas. O que mais? Que belas flores. Frase exclamativa, porque é algo subjetivo. Aqui dentro da lógica nós não trabalhamos com algo subjetivo. Trabalhamos o que é lógica formal, beleza? A lógica, né? A lógica, ela não se detém com o conteúdo das informações. A lógica formal, porque nós temos vários tipos de lógica. Tem a lógica formal, tem a lógica material, tem a lógica epistêmica. Então aí tem todo um esquema, né, que a gente pode estar trabalhando. Lógico, aqui dentro do concurso público, né, aí a gente trabalha um pouquinho. Porém, existem alguns concursos e eu quero fazer com vocês aqui algumas provas de nível superior bacana demais, onde, Josimar, se vai um pouquinho além, né, vai um pouquinho além. Eu quero mostrar para você isso. Porque a ideia aqui é saber o que o concorrente sabe e o que ele também não sabe. Beleza? Então, ou seja, e lógico, saber aquilo que cai na prova de concurso. Então, ou seja, aqui dentro da lógica formal, que é o nosso curso, né? Dentro da lógica formal, nós não nos detemos com o conteúdo da informação. Porém, existem alguns momentos, prova para delegado da Civil de São Paulo, prova, carreiras policiais nós tivemos também, beleza? CESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, algumas bancas, tá ok? Ficar esperto. Então, ou seja, tem alguns momentos, Josimar, que eu vou interpretar o conteúdo, sim. Perfeito? Isso eu vou te mostrar quando vai acontecer. Porque aqui na lógica nós não nos detemos com o conteúdo da informação. Aí vão ter algumas exceções que eu faço questão de mostrar para você. Bem, então, sentença aberta.
Uma pergunta é uma sentença aberta. Como é que eu valoro uma pergunta? Que dia é hoje? Verdade ou mentira? Não tem como. Faça o trabalho corretamente. Opa, frase imperativa. Uma ordem não se valora, só obedece ou não obedece, mas verdadeiro ou falso aquela ordem? Não tem como. Que belas flores, algo subjetivo, né? Então são sentenças abertas. Então se eu tenho uma frase interrogativa, imperativa e exclamativa, são sentenças abertas. Depois eu quero mostrar uma exceção sobre a exclamativa, uma prova de concurso, Sebrae, CESP, tá ok? Bem interessante. Agora é o seguinte, o que é mais aberto, Josimar? O que é uma sentença aberta? Além dessas três, interrogativa, imperativa, exclamativa, o que mais pode ser aberto também? Vamos lá. Se acontece com você, ó, se depara assim, ó, ele passou no concurso. Josimar, eu não sei quem é ele. Então, se eu não sei quem é ele, é uma sentença aberta. Beleza? Se acontecer assim, por exemplo, x mais y é negativo. Então, Josimar, eu não sei quem é x, né? Eu não sei quem é x. Eu não sei quem é y. Sentença aberta. Perfeito? Então, nós temos aí essas sentenças abertas. Interrogativa, imperativa, exclamativa, não sei quem é ele, não sei quem é x, não sei quem é y. Então, são sentenças abertas. Por exemplo, se eu falar assim para você, Josimar, ó. Mas se eu falar assim para você, ó. X mais 3 é maior do que 15. Eu não sei quem é o x. Beleza? Então, também temos uma sentença aberta. Vou um pouquinho além agora. Né? Tem uma questão de concurso. Se eu falar assim para você agora, ó. X mais 3 é igual a 10. Sentença aberta ou não? Ah, Josimar, alguém vai questionar assim, olha, x mais 3 igual a 10, o x é 7. Alguém vai questionar para mim. Porém, eu quero chamar a atenção o seguinte. É uma sentença aberta sim. Por quê? Porque você não sabe quem é esse x. Josimar, eu sei sim. O x é 7. Aí eu falo, não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque não determinou para a gente a qual conjunto esse elemento pertence. Não determinou para a gente se é um número, se é um objeto. Nós não sabemos a qual conjunto esse elemento pertence. Então, se vier solto do jeito que está aqui, é uma sentença aberta, porque nós não sabemos. Lá na matemática, quando você trabalha aqui, você aprendeu o que antes? Os conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros, né? Os racionais, os irracionais e os reais. Então, você sabia que x pertencia a um desses conjuntos? Aí é diferente. Então, nesse caso aqui, eu não sei nem qual conjunto ele pertence. Então, nesse caso, é uma sentença aberta. Beleza? Então, se tiver um ele, se tiver um x, se tiver um y, interrogativa, imperativa, exclamativa, são sentenças abertas. Agora, se nós tivermos, né, o sujeito puder valorar, aí já está no quê? Uma sentença fechada. Então, quem são as fechadas agora, Josimar? Vamos lá. Sentenças fechadas são aquelas que possuem uma interpretação lógica. Aí tudo bem. Não é isso? Exemplo. José passou no concurso. E assim por diante. Então, por exemplo, nós temos o quê? José passou no concurso, Maria foi ao comércio, aí eu sei quem é um sujeito, né? André não gosta de futebol, aí eu sei quem é o sujeito, que assim eu consigo valorar. Fechar esse bloco aqui agora, a gente continua ainda com os princípios fundamentais.